Esse é o tempo de aprender, viver e ouvir a palavra. Todos estão felizes por estar aqui hoje? Amém. É a primeira vez que eu estou vindo pregar aqui no Templo Novo. Ainda não tinha tido essa oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Quando eu olho daqui vocês, né, bem diferente do templo antigo, que nós somos gratos, né, por tudo que Deus fez naquele templo, mas que estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo, né, tem feito e está fazendo em nossas vidas. A minha mensagem hoje, ela tem um tema que eu coloquei assim: coloque a sua casa em ordem. E quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente percebe que Deus, Ele continua sendo um Deus de milagre. Ele continua sendo um Deus de promessa. Ele continua sendo um Deus de novos recomeços. Ele continua sendo um Deus que transforma, um Deus que abre caminho no deserto, um Deus que restaura vidas, restaura famílias, um Deus que abre portas, que abre caminhos novos aonde não existe. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que fala nas Escrituras. Quando nós realmente lemos as Escrituras, nós percebemos esse Deus. E esse Deus é o que nós servimos. E assim como Ele restaura, Ele transforma, Ele muda vidas, Ele não quer mudar só a vida de quem está do nosso lado. Ele quer mudar a minha vida. Ele quer mudar a sua vida também. Você crê nisso? Você quer que Deus tem algo para você? Eu sempre prego isso, acho que os irmãos já devem ter percebido que eu sempre digo que Deus tem planos para as nossas vidas. E talvez a gente está tão acomodado e a gente olha assim: mas eu já ganho bem, eu já tenho uma casa, tenho isso. Tá bom, mas será que Deus tem só isso para você? Deus tem sempre mais para cada um de nós. Mas aí eu pergunto, será que nós muitas vezes estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós? Será que nós estamos preparados para deixar aquela vida velha para se atirar no novo? Né? Nosso irmão Antônio acabou de testemunhar que para que o contrato novo entrasse na vida dele, ele teria que largar o velho. Se ele falasse: não, mas eu já trabalho aqui, já ganho aqui um salarinho bom, está dando para viver, ele não ia experimentar o novo. Então muitas vezes nós estamos agarrados ao que é velho e não dá espaço para o novo de Deus. E eu digo, meus irmãos, Deus tem muito para derramar na minha vida e na vida de vocês, amém? Deus tem muito. Deus quer transbordar de tal forma que não vai parar só em você. Imagina você recebendo uma bênção que vai atingir a tua família inteira, teus amigos, teus vizinhos, até aquela pessoa que você não gosta muito vai ser respingada pela bênção que vai cair sobre você. Já imaginou isso? Né? Eu imagino Deus me abençoando de tal forma que eu possa abençoar todos que estão à minha volta. Porque é isso que Ele quer fazer. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos preparados para receber. E Deus está ali na porta: eu quero abençoar, mas se eu der agora, eu vou estragar esse meu irmão aí. Tem que esperar Ele ajeitar tudo, colocar a casa em ordem. Tem que esperar Ele arrumar o ambiente. Vamos pegar aqui o exemplo da igreja, como eu estou pregando aqui pela primeira vez no Templo Novo. Olha o que aconteceu aqui nesse lugar. Olha para essas paredes. Desde quando a gente teve aquela reunião lá em fevereiro, que o pastor Oséias veio com a proposta de fazer esse templo novo, durante o processo de construção, Deus sempre falava comigo. Toda vez que eu vinha aqui e via alguma coisa diferente, Deus falava comigo. O Espírito falava comigo e hoje continua falando. Quando eu olho esse lugar, porque quem diria? Aquele pastor chega lá na casa do pastor Flávio, vai almoçar com os pastores lá, nem foi convidado,
apareceu lá porque ia um pastor, aí o pastor que ia não foi, e ele foi chamado, e o pastor Flávio falou, pode vir, não tem problema. Recebeu lá na casa dele, e ele não estava lá para isso, para oferecer uma igreja nova. Ele foi só almoçar. Mas o pastor comentou que estava fazendo financiamento, tentando, para poder reformar a igreja, não era nem construir uma nova, era dar um jeito, né, na outra. E aquele pastor estava lá, almoçando, mas não falou nada. E de repente ele ouve a conversa e vem com esse projeto. Mas olha como é interessante, esse projeto não era para nós. Essa igreja aqui não era nossa, era para outro lugar. Mas por que que veio para cá? Por que será que veio para cá? Porque o outro lugar não estava preparado para receber. Porque o outro lugar não preparou o ambiente para receber o novo. Então, esse lugar era para estar em outro lugar, não aqui. Mas contava o pastor Oséias que eles foram lá e ofereceram, e eles ficaram felizes por receber, mas tinha o prazo para limpar o terreno. Passou o prazo, não foi limpo. O pastor deu outro prazo, e passou o outro prazo, e eles não fizeram mais nada. E até que chegou o último prazo, e eles não fizeram nada. Eles não limparam o ambiente para receber o novo. E o que aconteceu? Perderam a bênção. Perderam a bênção. Porque eles não quiseram limpar o ambiente, colocar em ordem, para que o novo pudesse acontecer. Será que se nós... Opa, agora fiquei só eu aqui, hein? Será que se nós não tivéssemos se juntado e derrubado aquele templo antigo e limpado, tirado os entulhos, esse templo novo estaria aqui hoje? Me fala, meus irmãos, teria espaço para ele aqui? Não teria. Mas de bate pronto nós decidimos, não queremos o novo. Então vamos tirar o que é velho daqui. Somos gratos por ele. Muitos milagres, muitas coisas boas aconteceram naquele lugar. Mas está na hora de abrir espaço para o que Deus tem para nós. Para o melhor, para o maior. Porque é isso que Deus espera. Então, retirou-se o velho. E hoje nós estamos dentro do novo. E com certeza Deus ainda quer fazer muita coisa nesse lugar. Mas se a gente se apegar ao que é velho, não tem espaço para que o novo possa entrar. E isso fala conosco. O que você lá na tua casa, na sua vida, você entende que é hora de largar, é hora de mudar, é hora de tirar da sua vida para que entre o novo. Se nós não deixarmos o velho para trás, se nós não limparmos o ambiente, não tem como Deus derramar o novo na nossa vida. Então ele prepara, ele espera. E na hora que a gente dá o passo e fala, não, agora eu quero receber o novo. E você prepara o ambiente, Deus começa a derramar. Deus começa a fazer. A palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 5, versículo 38. Lucas 5, 37 ao 38. Diz assim. Quem trouxe a Bíblia pode pegar. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 37 ao 38. 36, né? A partir do 36. E a palavra de Deus diz assim: E também lhe contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá o odre e o vinho se derramará. Os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos,
E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é mais excelente. Amém? Vamos orar? Pai amado, está aqui uma porção da Tua palavra, Senhor. Continue a falar conosco nessa noite, Pai, e revela aos nossos corações aquilo que nós precisamos limpar, aquilo que nós precisamos deixar para trás, para que o novo aconteça em nossas vidas, para que o milagre do Senhor se torne verdadeiro em nossa vida. Pai, eu quero Te louvar e Te agradecer por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Então aqui Jesus, ele conta uma parábola, que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo em nosso meio. Jesus, ele conta a palavra, aqui ele vai falar primeiro da questão de um remendo, né? Quem que nunca remendou uma roupa aí, né? Tampou um buraco lá, fez uma costurinha. Então ele fala, se eu tirar o tecido novo e colocar numa roupa velha, o que vai acontecer? Ela vai se rasgar ainda mais, porque o novo não consegue, o velho não suporta o que é novo. Então o novo vai ficar inteiro e o tecido velho vai se rasgar ainda mais. E ele conta ainda outra parábola que é do vinho. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos. O que seria esses odres que a Bíblia está dizendo? Era um recipiente onde se guardava o vinho novo. Quando era colhido ali, passava pelo processo, então colocava ali nesse odre. Esse odre era umas bolsas feitas de couro. E o couro, quando ele ficava mais velho, ele já não tinha mais elasticidade, ele não expandia. E o que acontecia com o vinho novo? O vinho novo, quando era colocado nesse recipiente e era fechado para ficar ali curtindo, ele fermentava. E o que acontece quando algo fermenta? O que acontece? Ele estufa, ele cresce. Então, se você colocasse o vinho novo num odre velho, quando esse vinho fermentasse, o que iria acontecer? Iria explodir o odre velho, porque ele não suportava a fermentação, ele não suportava o vinho novo dentro dele. Então, Jesus ele usa essa parábola para nos mostrar também que o novo de Deus não consegue conviver com o velho. Se a gente tenta colocar, vamos imaginar aqui, vamos usar a imaginação aqui. Eu tenho aqui um copo de água suja, mas eu quero colocar água limpa dentro dele. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, gente? Derramar água suja, jogar lá fora, limpar o copo, para que a água nova possa tomar o lugar. Não tem como eu colocar uma água limpa no mesmo recipiente que a água velha, porque além de ela não ficar no mesmo espaço, eu ainda vou sujar a água nova ainda. Eu vou contaminar a água limpa. Então eu preciso fazer primeiro a limpeza, jogar fora, lavar, para que a água nova possa entrar naquele lugar. E assim era o que Jesus estava tentando ensinar. Para que o vinho novo entrasse no odre, teria que ser um odre novo para suportar a fermentação, aquilo que vai tomar conta. Imagina a sua casa. Vamos imaginar aí sua casa. Sua casa lá tem uma cama, tem sofá, tem armários novos, tem fogão, tem tudo lá na tua casa. Mas um dia algum irmão chegava em você e falava assim: irmão, eu quero reformar a tua casa e colocar tudo móveis novo. Mas você fala: mas eu não quero me desfazer dos móveis que eu já tenho. Como é que vai fazer? Daí, tem como? Tem como colocar o novo lá junto com o velho? Não tem como. Para você receber o novo, você vai ter que tirar o velho lá de dentro. Ah, mas esse aqui era lá do meu bisavô, lá, nossa, aí tem um valor sentimental. Né? Não vou jogar fora, não vou me desfazer.
que vai acontecer? Vai dar para pôr o novo no lugar daquele lá do teu bisavô? Não vai dar. Ou você fica com o teu do bisavô, ou você pega o novo. O novo que tem madeira bem feitinha, porta de vidro, né? Coisa linda de se ver. Então é preciso fazer essa troca, meus irmãos. O novo de Deus, ele não vai entrar enquanto o velho estiver ali ocupando espaço. E isso não é só naquilo que a gente vê, aquilo que os meus olhos podem ver, as cadeiras, o som, essas coisas. Mas na nossa vida interior, dentro de nós também é assim. Para que a obra de Deus possa fazer um novo em meu coração, eu preciso tirar o que é velho. O que será que está no meu coração que me atrapalha de receber o novo de Deus? O que será que está no teu coração que te impede de viver a alegria do Senhor que excede todo entendimento? Quantas pessoas têm vivido aí uma vida de tristeza, de angústia, uma vida de rancor, porque guarda mágoa lá do pai, da mãe, do irmão, sei lá quem. E toda vez que lembra, aquilo ali fere a pessoa. Mas Deus quer fazer algo novo. Mas para que Deus transforme esse coração e para que a alegria possa voltar dentro dele, eu preciso largar isso para trás. Preciso largar essa mágoa. Preciso largar esse rancor. Eu preciso colocar a casa em ordem. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu tenho uma raiva mortal do fulano. Ora, porque isso te impede de receber o novo de Deus. Isso te impede de ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu conheço pessoas que só reclamam, tudo é ruim, só reclama. Até quando recebe uma coisa boa, reclama. Ah, mas podia ser de tal jeito. Ah, podia ser tal cor. Nem quando recebe algo, não deixa de reclamar. E a reclamação, ela impede de ver o quanto Deus tem feito. O quanto Deus tem agido na vida da pessoa. Então é preciso largar a reclamação. É preciso largar a fofoca. Quanta gente que Deus quer fazer algo novo, mas o cara nunca está olhando para si, está sempre olhando para o outro para achar alguma coisa para falar, não é assim? Nunca consegue ver o que Deus faz porque está sempre preocupado com o outro, porque tem que falar o do outro. E às vezes Deus está ali e fala: filho, eu quero te dar isso, mas como é que eu faço? Eu já estou fazendo a coisa acontecer, mas você não olha para si, só quer falar dos outros. Então Deus tem grandes coisas, meus irmãos, para nós. Mas se a gente não limpa o lugar, não limpa o ambiente, não organiza a nossa casa, como que o novo vai entrar na nossa vida? Essa semana eu estava ouvindo um podcast e o cara falava bem sobre isso, sobre colocar as coisas em ordem. E ele dizia com bases bíblicas e tudo, e falando: olha, Deus tem planos para vocês, Deus tem planos para todos, mas tem pessoa que não quer colocar a casa em ordem, não quer limpar a casa, não quer limpar o recipiente, não quer limpar o coração, não quer largar as coisas antigas para trás. E Deus não vai dar nada para quem não quer limpar a sua casa, não quer limpar o seu ambiente, não quer organizar a sua vida. Quanta gente tem vivido aí de forma, como se diz, o popular, empurrando a vida com a barriga. Não, vamos indo aqui, uma hora vai dar certo, E essa hora nunca chega. Não é que nunca chega, a hora está ali. Mas é que a pessoa é tão desorganizada que não consegue perceber que aquilo está tirando o seu tempo e não tem como Deus enfiar mais alguma coisa ali, porque vai piorar a situação. Quanta gente vivendo cansada, desanimada, desmotivada, porque vai fazendo as coisas tudo atropelado. Organiza a vida, meus irmãos. Organiza a sua agenda.
que você vai ver que vai começar a sobrar tempo, vai começar a sobrar espaço. Estou falando isso para mim também. Eu sou meio atrapalhado nessas coisas, né? Então eu preciso colocar aí a minha casa em ordem nesse sentido. Porque isso faz diferença. Deus quer nos abençoar, mas às vezes a gente estamos com o nosso poço tão entulhado que não tem como colocar mais coisa ali. Se Deus derramar mais alguma coisa, vai misturar com o velho e já não vai saber mais o que é novo, o que é velho, e a gente não vai aproveitar o novo de Deus. E a gente precisa entender que tudo tem um processo. Primeiro a gente dá um passo, depois Deus começa a fazer. Depois você dá o outro passo e Deus vai fazendo. Não dá para esperar Deus fazer primeiro, para a gente colocar o passo. E muitas vezes a gente vai fazer e a gente não vai ver a coisa acontecer. Mas é perseverança. É o testemunho ali dos nossos irmãos. 3 anos. E vai, e vem, acontece, vontade de desistir. Não para. Mas aí, estão vivendo um milagre. E se tivesse desistido no meio do caminho? E se a irmã tivesse ido embora? Sabe Deus para onde? E se o irmão tivesse parado de fazer as consultas? Será que hoje estaria testemunhando aqui? Estaria servindo para edificar a igreja? Mas houve um processo. E às vezes a gente não entende o porquê que acontece desse jeito, mas Deus sabe. Deus sabe o momento de fazer cada coisa. Olha só, quando a gente olha para a Bíblia, olha quem passou por um processo desse antes de ser grandemente abençoado. Quem lembra aí? José. Olha José, a vida de José, nasceu numa família grande, teu pai amava ele, mas os irmãos odiavam. José foi vendido como escravo, passou boa parte da vida dele como escravo, mas uma coisa José nunca deixou de fazer, de buscar ao Senhor, de se colocar na presença do Senhor. José nunca deixou de fazer o seu melhor, mesmo como escravo, diz a Bíblia. Mesmo na prisão, José fazia o melhor. Até que um dia, Deus o exaltou. Até que um dia, todos aqueles pelo qual ele era visto como escravo, agora ele estava sobre todos eles. Deus tinha um plano para a vida de José. José já tinha sonhos, do qual ele se via como o rei, como aquele que governaria todas as pessoas, seus irmãos, a sua casa. Ele já tinha essa visão, mas Deus poderia dar para ele aquele governo naquele momento? Sim ou não? Não, talvez José não estaria preparado. A gente precisa aguardar os processos. Vamos pegar outro exemplo. Maico, quantos anos tem o Theo? 7? Se ele falar para você assim, pai, dá a chave do carro que eu vou dar um rolê por aí, você vai dar? Não, por quê? Ele não é teu filho? Você não ama ele? Então por que você não vai dar a chave para ele dar um rolê de carro? Porque ele não aprendeu, exatamente. Ele tem 7 anos, nem consegue pôr o pé lá nos pedal ainda. Mas o Maico ama ele. Mas por amor, ele sabe que o Theo não vai sair com carro, não vai sair dirigindo. Talvez quando o Theo completar os 18 anos lá, e eles já tiverem numa condição financeira assim, extraordinária, né? Amém? Recebe? Né? Ele não vai chegar lá e vai colocar um laço vermelho grandão assim e falar, Theo, tá aqui o seu carro, ó. Tô dando de presente. Aí ele já fez a carteira, já sabe dirigir, mas não é porque eles amam o Theo que eles vão dar a chave do carro para o Theo sair dirigindo por aí. Então o Theo tem que crescer, tem que passar pelo processo, tem que aprender, até que ele receba essa bênção. E Deus também nos ama tanto, que Ele espera a gente passar pelos processos. Ele espera que a gente caminhe, que a gente se prepare,
para receber o que Ele tem para nos dar. E a gente precisa entender, meus irmãos, que muitas vezes a gente fica ali esperando, né? Ah, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E a gente não se mexe, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Meus irmãos, as coisas não acontecem assim não. Você tem que se colocar a caminho, tem que se preparar para o que Deus vai fazer na tua vida. Tem que se preparar. Um dos sonhos que eu tinha quando eu era jovem, e ainda tenho, né? Era de ser um homem que pregasse a palavra de Deus. E eu me lembro que quando eu estava lá no sítio, lá na roça, eu ia trabalhar sozinho, eu ficava pregando lá para os matos, para os bichos. Eu lembro que eu fazia isso. E de repente eu se tornei um homem que subia no altar e começava a pregar? Não. Tive que ler a Bíblia, orar, jejuar. Agora estou estudando. Porque Deus só vai conceder aquilo que eu quero quando eu estiver preparado. Ah, você quer, o que você deseja na tua vida? Pensa aí agora, qual é o teu desejo? Onde você quer chegar? O que você quer ter? Pensa aí um pouquinho, usa a imaginação aí. Onde você quer estar? Qual é o teu desejo? Agora eu te pergunto, você tem se preparado para isso? Para receber isso que você quer? Você tem se preparado para isso? E eu às vezes eu me pergunto, e eu tenho até um papelzinho lá no lugar que eu estudo, que está escrito assim, como eu quero estar daqui 4 anos. Ô pastor, mas 4 anos? 4 anos, onde é que eu quero estar daqui 4 anos? Eu me imagino aonde eu quero estar, eu imagino como eu quero estar, eu me imagino como eu quero estar vestido, o carro que eu quero estar dirigindo, eu me imagino. E às vezes eu estou ali estudando e vem lá umas matérias difíceis, às vezes tipo língua hebraica, que você não sabe nem o português, imagina o hebraico. E aí você fala, meu Deus do céu, mas tem que fazer isso mesmo? Ai, que vontade de picar o pé nesse computador aqui, parar com esse negócio aqui. O que eu vou fazer com esse hebraico aqui? Não vou falar em hebraico. Mas aí eu olho para aquele papelzinho, quando você quer estar daqui 4 anos? Como você quer estar? Não sei se eu vou aprender a falar hebraico, mas nesse momento eu preciso pelo menos saber fazer a prova. Porque isso vai me preparar para onde eu quero estar. Eu estou me preparando para como eu quero estar. E são pequenos detalhes, meus irmãos, que vão fazendo a diferença. Aonde você quer estar? Como você quer que a sua família seja? Como você quer que seja o relacionamento seu com o seu esposo? Seu com a sua esposa? Como você quer tratar o seu filho? Como você quer ser tratado pelos seus filhos? Como? Você consegue ver isso? Mas o que você tem feito para ser tratado assim? O que você tem feito para que o relacionamento seu com a tua esposa seja como você sonha? Deus já tem preparado algo tremendo para você, mas o que você tem feito para viver isso? Como você tem se preparado para receber isso de Deus? Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para todos nós. Mas você está preparado para receber? Você tem se preparado para receber? Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, quero ser ungido. Mas você tem orado para isso? Você tem se colocado na presença do Senhor? Você tem lido a palavra? Você tem buscado jejuar? O que você tem feito para ser um homem e uma mulher de Deus? O que você tem feito para que a sua família seja uma bênção? Seja um exemplo de família de Deus? O que você tem feito? O que você tem feito, meus irmãos? Tem se preparado para receber o novo? Sim ou não? É para a gente pensar mesmo. Você tem preparado a tua casa para receber aquilo que Deus quer derramar na sua vida? É para a gente sair daqui pensando nisso. Semana passada a gente teve um culto lá na Sião e teve um momento de intercessão que Deus
teve um louvor, e aí o pastor, né? O pastor foi lá fazer a intercessão e ele perguntou assim: pede uma palavra para o Senhor, porque a gente precisa caminhar debaixo de uma palavra. Então pede uma palavra para o Senhor nesse momento. E eu fechei os meus olhos assim e falei: Senhor, me dá uma palavra. Mas na hora veio a palavra ordem. E eu pensei comigo assim: Deus, me dá outra, essa não. Mas aí Deus falava assim: a palavra é ordem. E aí eu fiquei pensando, aí eu ainda dei uma questionada, né? Falei: Deus, mas não tem uma outra? Eu acho que essa é da minha cabeça. E aí ficou ali: não, a palavra que eu te dou hoje é a palavra ordem. Ordem, coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, coloca as tuas coisas em ordem. E foi tão interessante que durante essa semana, tudo que eu recebia, os vídeos que eu via, falava sobre isso. Era tudo referente a colocar a casa em ordem, colocar a vida em ordem. Né? Eu gosto de assistir podcast, e quando aparecia um podcast, era sempre alguém falando sobre questão de organização. Falei: Deus, está confirmando mesmo. Está confirmando. Então, assim, coloca a casa em ordem, porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida. Deus quer fazer o extraordinário acontecer na vida de vocês. E eu pergunto para vocês: vocês têm colocado a casa em ordem? Vocês têm limpado o lugar para receber o novo de Deus? Como você tem feito? O que você tem feito para receber o novo de Deus? E hoje eu quero que fique isso. Se a gente quer o novo, a gente tem que começar a andar em novidade. Se a gente quer o novo, a gente tem que começar a organizar o nosso ambiente para que o novo aconteça. Se eu quero algo novo, eu tenho que tirar o velho. Muda a mentalidade, muda o ambiente, muda a sua casa, troca a cor da tinta, limpa o lugar, porque Deus quer derramar algo na vida de vocês nessa noite. E assim, quando você olhar para esse templo novo, lembre-se que para que ele estivesse aqui, pudesse estar aqui, o velho teve que sair. E não foi Deus que veio aqui, arrancou ele, colocou o novo. Quem teve que tirar ele daqui? Foram nós que tivemos que tirar ele daqui. Então Deus vai colocar o novo, mas o velho, a limpeza tem que ser feita por mim, tem que ser feita por vocês. E hoje Deus está falando isso: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem, coloca os teus pensamentos em ordem, coloca a tua família em ordem, coloca a tua casa em ordem, meus irmãos, porque Deus tem grandes coisas para a vida de vocês. Amém? Amém? Espero que essa palavra possa ter edificado a vida de vocês. E não se esqueça, coloca a casa em ordem, porque o novo de Deus está para chegar. Vamos orar? Feche seus olhos. E eu quero que você imagine agora, como é que você quer a tua vida? Como é que você gostaria que fosse a tua casa? Como é que você gostaria que fosse o relacionamento entre você e o teu esposo, entre você e sua esposa? Como que você gostaria que fosse o relacionamento com o seu filho, com a sua filha? Como é que você gostaria que fosse o teu emprego, tua vida financeira? Como é que você gostaria que fosse a tua família, a tua igreja? Imagina isso que eu falei, de uma forma daquilo que você gostaria que fosse. E eu imagino que você imagina que algo perfeito, algo bom, algo que realmente vai trazer alegria para você de estar na tua casa, de estar com a tua família. Imagino que você imagina o gosto que você
gostaria de estar na igreja, feliz com os irmãos, em comunhão com todos eles. E Deus pode fazer isso. Nós vimos hoje que Deus é um Deus de restaura, é um Deus de novos começos, é um Deus de transformação, é um Deus que muda histórias, restaura vidas, que abre caminhos no deserto. Esse é o nosso Deus. E eu quero que você guarde essa imagem, porque é isso que Deus, Ele quer fazer na sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem muito mais do que isso que você imagina. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Então, se você idealizou algo bom para você, imagina que Deus, Ele tem muito mais. Ele vai derramar muito mais sobre a sua vida, sobre a sua casa. E hoje Deus tem colocado isso no teu coração. Coloca a tua casa em ordem. Limpa o ambiente, porque eu quero derramar sobre a sua vida. Eu quero transbordar sobre a sua vida. Eu quero te fazer sentir uma alegria que vai muito além daquilo que você imagina, daquilo que você nunca pensou experimentar. Pai amado, nós estamos aqui na tua casa, Deus. E nós sabemos que nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus que abre portas, Pai, é um Deus que transforma vidas, ó Deus. Então venha sobre nós, Pai, coloque em nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos organizar em nossa vida, aquilo que nós precisamos colocar em ordem, ó Pai, na nossa casa, no nosso emprego, na nossa igreja, Pai, aquilo que nós precisamos colocar em ordem no nosso coração, ó Deus, para que o novo de Deus aconteça. Nós sabemos que Deus já tem planos para nós, mas Ele espera que nós possamos colocar a casa em ordem. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, Pai, constrange o nosso coração, a nossa mente, e nos mostra, Deus, aonde precisamos ordenar, Pai, aonde precisamos organizar, ó Deus, aonde nós precisamos mudar, ó Pai, para que o Senhor derrame transbordantes graças ainda maior sobre nós, Pai. Mostra, Pai, para os nossos irmãos e irmãs, o que eles precisam deixar para trás, ó Deus, para que o novo de Deus possa entrar na sua vida. Mostra, Pai, aos nossos irmãos e irmãs, aquilo que tem prendido eles, Pai, e tomado o espaço das bênçãos do Senhor, ó Deus. Tira dos seus corações o apego às coisas antigas, ó Pai. Não tire a gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor realizou na vida deles, por as coisas que já se passaram, ó Deus. Mas que eles possam entender que para que o novo aconteça, o velho tem que ser deixado para trás, ó Pai. Vai ficar só o coração grato por tudo aquilo que aconteceu, mas nós vamos viver o novo de forma ainda melhor, ó Pai. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, com o coração desejoso de colocar a casa em ordem, de transformar o nosso ambiente, limpar o nosso ambiente, para experimentar o extraordinário de Deus, para experimentar o sobrenatural, ó Pai. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por esta palavra ministrada em nosso coração, ó Deus. Continua falando conosco, Pai, ao sair dessa igreja, Pai. Continue falando ao nosso coração, ó Deus, e lembrando que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, para que o novo se estabeleça em nosso lar, Pai. Constrange o nosso coração, Deus, que ao sair daqui, Pai, a palavra, colocar a casa em ordem, possa ficar ali martelando em nossa mente, Pai. Que ao dormir, ó Deus, o Espírito Santo fale ao nosso coração, Deus. Coloca a tua casa em ordem, limpa o ambiente, porque eu tenho mais para você. Que nós não nos esqueçamos que para que o novo aconteça, o velho precisa ser deixado para trás, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse tempo e por este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos?